Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Eu sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Bom, no programa de hoje eu vou conversar a respeito de deuses, outros deuses. Na Bíblia é mencionado muito esse termo, outros deuses. Deus é Deus dos deuses e assim por diante. Baseado nisto, então, fim fazer esta pesquisa. Desculpe. Bom, esta pesquisa contempla a citação de outros deuses mencionados na Bíblia e também no livro de Urântia. A pesquisa apresenta a evolução das deidades em diversas civilizações e as suas influências no povo da Terra, ou seja, nós. Inicialmente, os homens adoravam os deuses da natureza, como o sol, a lua, a água e outros, chegando a centenas de deuses. Bom, com relação a Abraão, ele morava inicialmente na terra de Ur dos Caldeus, e seu pai Taré era politeísta, ou seja, eles ali acreditavam em diversos deuses. Um destes deuses que eles acreditavam era Yahvé. Yahvé era o deus das tribos semitas da Palestina do Sul, que associavam com o Monte Horebe, que é o vulcão do Sinai. Yahvé era um entre muitos deuses da natureza. Olha só, no Monte Horebe, o Monte do Sinai, contempla um vulcão, sendo que, em razão disto, os beduínos tinham medo de Yahvé. Isso quer dizer que hoje, por exemplo, nós estamos seguindo o Deus do vulcão, o Deus do Monte Horebe? É bem possível que sim. Porém, olhe só, naquela oportunidade havia muitos deuses. E um deus foi escolhido, uma deidade foi escolhida para representar o Deus único. Bom, com relação então a Yahvé, que era o Deus das tribos da Palestina do Sul, Yahvé era meramente um entre as centenas de milhares de deuses da natureza que atraíam a atenção e clamavam a adoração das tribos dos povos semitas. Isso está escrito no livro de Urântia, no capítulo 96, 131. Bom, dando continuidade. Além de Yahvé, nós temos também El Elyon. El Elyon é o Deus de Melquisedeque, o Deus único, e por influência de Melquisedeque, que havia sido adotado por algumas tribos em torno de Salém. Ou seja, Melquisedeque era representante do Deus único que ele determinava, que era El Elyon. E muitos reinos, muitas tribos ali no entorno já haviam adotado este mesmo Deus único. O El Elyon foi apresentado pelo senhor Maquiaveda Melquisedeque por volta do ano de 1793 a.C., como o Deus único. Bom, nós temos também dentre as deidades El Shaddai. Então nós vimos Yahvé, El Elyon e agora El Shaddai. El Shaddai era um composto derivado dos ensinamentos do livro da Sabedoria de Amenemope, que foi modificado pela doutrina de Atom, feita por Iknaton. Isso também está no livro de Urântia, 96.153. Vamos dar uma olhadinha em especial, então, no El Shaddai. Como está escrito nesse texto deles? Ele diz o seguinte: El Shaddai é difícil explicar o que El Shaddai representava. Esta ideia de um Deus era um composto derivado dos ensinamentos do livro da sabedoria de Amenemope,
modificada por Atom e feita por Ecnaton, e influenciado posteriormente pelos ensinamentos de Melquisedeque, incorporados ao conceito de El Elyon. À medida, porém, que o conceito de El Shaddai impregnou a mente dos hebreus, ele coloriu-se totalmente pelas crenças de Yahvé do deserto. Nós temos em Êxodo 1:7 uns comentários da Bíblia 2 que diz o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, em hebraico El Shaddai, é o nome do verdadeiro Deus adorado pelos patriarcas. Bom, dando continuidade, nós temos também Elohim. Elohim foi um nome atribuído ao conceito de o Deus 3 em 1, ensinado por grupos sumérios caldeus, fundamentado nas tradições dos dias de Adão e de Melquisedeque. Então, este Elyon, essa doutrina foi levada para o Egito, onde essa tríade, adorada sob o nome de Elion, ou seja, Elion é um termo no plural, ou no singular ele seria como Eloá. Os círculos filosóficos do Egito, e mais tarde dos professores alexandrinos de extração hebraica, ensinaram essa unidade de deuses pluralísticos. E muitos dos conselheiros de Moisés, na época do Êxodo, acreditavam nesta trindade. Contudo, o conceito de Elohim, trinitário, só se tornou realmente parte da teologia dos hebreus depois que estes passaram para a influência política dos babilônios. Nós temos, então, um entrelaçamento entre os povos, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os semitas. Os semitas não gostavam de falar o nome da sua deidade. E por isto, eles recorriam a numerosos nomes, ou atributos, ou designações, né, que variavam de tempos em tempos, tais como o Espírito de Deus, o Senhor, o Anjo do Senhor, o Todo-Poderoso, o Santo, o Mais Alto, Adonai, o Ancião dos Dias, o Senhor Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, Kyrios, Ian, o Senhor das hostes e o Pai do céu. Isso também está no livro de Urântia, 96:1-9. Então, olhem só, eles não gostavam de pronunciar o nome de Deus. Eu sei que muitos povos, além de não gostarem, temiam. Eles acreditavam que pronunciar o nome de Deus poderia trazer problemas para eles. Bom, vamos dar continuidade a isto. As ideias do monoteísmo amadurecem em todo o mundo. Quando eu referi a amadurecem, é naquela época. Algumas civilizações já dirigiam as suas crenças a um Deus único. Os indianos, por exemplo, combinaram os seus deuses em Rig Veda. Já os mesopotâmios, por sua vez, reduziram os seus deuses a Bel Marduk. E os judeus os sintetizaram no Senhor Deus de Israel, simplesmente. O Deus único era o Senhor Deus de Israel, que ocorreu após o aparecimento de Melquisedeque em Salém, na Palestina. Então, percebe-se que várias civilizações já estavam na direção do Deus único. No caso da Índia, Rigveda, Mesopotâmia, Bel-Marduk, e os israelitas como Senhor, Deus de Israel.
Nós também temos os deuses de outros povos, como, por exemplo, Astarte, que era a deusa dos Sidônios, Moloque, ídolo dos Amonitas, e Camus, ídolo dos Moabitas. Nós tivemos também, como deus dos Moabitas, Beel-Fegor. E tivemos também Berite, os siquemitas de Siquém fizeram aliança com o deus Berite. Nós temos agora um fato um pouquinho relevante. Príapo. O rei Asa removeu a sua mãe para que não fosse princesa nos sacrifícios de Príapo. O que é realmente esse Príapo? Nós temos aqui eu consultei aqui 4 Bíblias. Uma diz o seguinte texto: e além disto, removeu a sua mãe para que não fosse princesa nos sacrifícios de Príapo, e no bosque que lhe tinha consagrado, e arruinou a sua gruta e despedaçou o ídolo tortíssimo, e o queimou no vale de Cedron. Numa outra Bíblia, nós temos o texto: quanto à sua mãe, Maacá. Esses textos estão em 1 Reis 15, 13. Continuando, na Bíblia 2. Quanto à sua mãe, Maacá, destituiu-a da dignidade de rainha-mãe, porque tinha feito uma imagem indecente para Azera. Asa concordou, desculpem, Asa cortou esta imagem e em seguida a queimou na torrente de Cedron. Já na Bíblia 6, que é a Bíblia Ave Maria, nós temos, além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe Maacá, por ter feito essa vergonha de Aserá. Asa despedaçou este ídolo e queimou no vale de Cedron. Percebe que nós temos pequenas diferenças entre as traduções das Bíblias, porém todas elas dão mais ou menos o mesmo contexto. Por exemplo, já a Bíblia da CNBB, em 1 Reis 15, 13, diz o seguinte: chegou até mesmo a retirar de sua avó o título de rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem de Azerá, e Asa quebrou a imagem e a queimou no vale de Cedron. Bom, na Wikipédia, eu pesquisei também este assunto. O que seria exatamente Príapo ou Priapo? Em grego, tem um termo que eu não vou conseguir pronunciar, que tem uma transliteração como Príapos. Bom, é o deus grego da fertilidade, que é filho de Dionísio e de Afrodite. A sua imagem é representada como um homem idoso, mostrando um grande órgão genital ereto. Príapo era considerado como protetor de rebanhos, produtos horticultóricos e uvas e abelhas. Então, a imagem de Príapo era um idoso com um genital grande e ereto. E ele era cultuado desta forma. Por isto, Asa retirou de Maacá, a sua mãe, a dignidade de rainha-mãe e mandou queimar, destroçou esse ídolo torpíssimo e o queimou no vale de Cedron. Nós temos também em 2 Crônicas 15, 16, da Bíblia 2, o termo: também Maacá, mãe do rei Asa, foi afastada da posição de rainha-mãe, pois tinha feito uma imagem indecente para Azera. Na Bíblia 1, ele traduz o texto Azera como Príapo. Bom, Asa derrubou-lhe o ídolo, o fez em pedacinhos e o queimou no vale de Cedron. Eu só fiz questão de ler isso aqui, porque só para que as pessoas verificassem como chega às deidades, como são cultuadas e como são criadas estas deidades. Bom, nós temos também Marduk, ou Mardoqueu, ou Mardocai,
que era chefe dos deuses sumério-babilônicos. Nós temos em Esdras 2.7, comentários da Bíblia 2, o seguinte texto: Edissa, do hebreu Adassá, significa murta. O nome Esther tem possivelmente origem babilônica, deusa Ishtar, ou persa Starret, que significa estrela. Seu tio tem igualmente um nome babilônico, que é Mardoqueu ou Mardocai, de Marduk, que é o chefe dos deuses sumério-babilônicos. Ou seja, na Babilônia havia diversos deuses. Todos eles foram concentrados num chefe dos deuses, que era Marduk. Bom, agora uma coisa interessante também. Nós temos que o Deus de Israel julga os deuses no conselho dos deuses. É como se houvesse, então, um panteão de deuses, e o Deus de Israel, aquele que é seguido pelos cristãos, pelos judeus e muitas outras culturas, é quem julga os deuses no conselho dos deuses. Isso se encontra em Salmos 81:1, que na Bíblia 1 tem a seguinte tradução: Deus assistiu sempre no conselho dos deuses. No meio deles, julga os mesmos deuses. E na Bíblia 2 nós temos uma tradição ligeiramente diferente, com o mesmo sentido, que diz: Deus se levanta na Assembleia Divina e no meio dos deuses abre o julgamento. Na Bíblia 1 diz: no meio deles julga os mesmos deuses. Então, o Deus israelita vai julgar os demais deuses. Já na Bíblia 2, a tradução é um pouco diferente e diz: no meio dos deuses abre o julgamento. Percebe que nós temos várias coisas bonitas em termos disto, né? Eu já falei com vários detalhes com relação aos deuses. Vamos falar só um pouquinho mais sobre Astarte, que é a deusa dos Sidônios. Também Moloque dos Amonitas e Camus dos Moabitas. Bom, em 1 Reis 11, 4-8, nós temos o seguinte texto na Bíblia 2. Quando Salomão ficou velho, as suas mulheres lhe desviaram o coração, fazendo-o seguir deuses estranhos, de modo que o seu coração já não pertenceu integralmente ao Senhor, seu Deus. Ao contrário de seu pai Davi, Salomão foi atrás de Astarte, que é a deusa dos Sidônios. Foi também atrás de Melcom, ou Moloque, que é a abominação dos amonitas. Assim, Salomão praticou o que desagrada ao Senhor, não prestando ao Senhor obediência integral, como seu pai Davi. O que significa neste contexto todo? Há vários deuses. E cada civilização, cada grupo, cada tribo, puxava a sardinha para o seu Deus. Quando havia uma batalha entre dois povos, cada um com o seu Deus diferente, aqueles que ganhavam aquela batalha, é claro que era em função do Deus deles. Quem vencia não eram eles, eram os deuses deles. E os que perdiam, como é que ficavam? Normalmente era atribuído como se aquele povo, aquele grupo, aquela tribo, tivesse feito alguma coisa errada, que deixou irritado o seu Deus. Nós temos muitas dessas passagens na Bíblia. Tá? Sobre os siquenitas que fizeram, que eu comentei que fizeram aliança com o deus Berite,
Nós temos isso na Bíblia, em Juízes 9:46, que diz o seguinte: o que tendo ouvido os que habitavam na torre de Siquém, entraram no templo do seu Deus Berite, onde tinham feito aliança com ele. E daqui tinham tomado o nome do lugar, que era muito forte. Então, o que eu quis comentar foi isso, que outros deuses também são comentados na Bíblia, não apenas o Deus de Israel. O que acontece é o seguinte: nós temos a Bíblia, o conjunto de manuscritos que formam isto. E esses manuscritos foram escolhidos pelos hebreus, foram guardados, foram escritos por eles. E todos sempre falam o seguinte: o meu Deus é o Deus supremo. É ele quem manda nos outros deuses. Eu só li esse contexto todo para que todos tenham exatamente essa ideia. De onde vêm essas deidades? Quais são os deuses que nós seguimos? Eu, por exemplo, tenho algo diferente. Eu, inicialmente, até uma certa data, era católico apostólico romano. A partir de uma determinada data, eu passei a ser católico apostólico romano, crente, protestante, israelita, espiritualista, umbandista, todas aquelas religiões que seguem ao mentor do universo, que eu conheço como Deus. E este Deus pode ser visto de diversas formas por diversas sociedades. Além disto, eu creio também em um dos seus filhos que eu considero mais importantes, Jesus. Essa então é a minha religião de hoje. Essa religião, esse meu conceito está correto? Bom, para mim está. Ele é correto não para todas as pessoas. Outras pessoas têm uma forma de deidade diferente. Porém, eu digo o seguinte: eu sigo ao mentor do universo, que eu conheço como Deus. Porém, outras pessoas, outras civilizações, outros povos, outras pessoas de outros planetas podem conhecer este que eu chamo de mentor do universo de uma outra forma, com um outro nome, com outras características. Afinal, através de Adão e Eva, nós somos feitos à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Bolas! Porém, se a nossa galáxia e todo o universo está coalhado, está repleto de vidas inteligentes, de pessoas, de entidades que têm formas físicas literalmente diferentes. Então, estas pessoas, nos planetas deles, também foram feitos à imagem e semelhança do Deus deles. Nós aqui na Terra, imagem e semelhança do nosso Deus. Eles em outros planetas, e existe vida em centenas de milhares de planetas, bilhões de planetas, têm características diferentes. Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Porque se todos seguirem ao mentor do universo e todos desejarem e fizerem o bem a si mesmo, aos seus semelhantes e aos não semelhantes também, seguem a lei universal. E qual é essa lei universal? Fazer o bem sem ver a quem. Com isso eu encerro hoje essa minha pequena palestra. Espero que eu não tenha ofendido a ninguém, porque esse não foi o meu intento. O meu intento foi levar este conhecimento, esta pesquisa que eu fiz, baseado nas deidades. Há uma coisa interessante, caso os senhores tenham gostado dessa minha palestra, dessa minha apresentação, por favor, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei e se inscreverem em nosso canal.
Isto, quando se inscrevem, quando nos dão o seu gostei, nos auxilia dentro do conjunto físico do YouTube a ter mais relevância e a levar a mais pessoas este conhecimento. Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.